Olá, seja bem-vindo. 9 de fevereiro, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h03 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E hoje nós estamos recebendo o Donizete Toledo, diretor da Defesa Civil aqui de Jacareí, para conversarmos sobre as chuvas intensas na nossa região. Você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, Donizete, seja bem-vindo. Bom dia, eu que agradeço a presença. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, a gente fala que o verão costuma trazer dois extremos, né? Muita chuva, também traz a queimada também. Vamos falar um pouquinho então da chuva. Por que essa estação é considerada tão crítica? Realmente, a estação de verão ela vai de dezembro a março. Então, são as épocas de chuvas. E esse ano nós estamos tendo uma chuva mais forte, mais constante, em pouco tempo, pela mudança climática que houve, né? E realmente nós estamos tendo aí chuvas aí que está chegando a 30, 40 milímetros em 30 minutos. Uhum. E isso realmente traz como é que posso dizer para você, alagamentos, infelizmente destruições, deslizamento de terra, queda de árvores, e nos preocupa muito como Defesa Civil. Ultimamente, no finalzinho do ano passado, né, a gente teve alguns casos, alguns pontos da cidade que ficaram alagados, né? Ali próximo ao Parque da Cidade, próximo ao Parque dos Eucalipto. Um local muito comentado também é a Rua Ramira Cabral também. Esses episódios costumam ser mais comuns também nessa época do ano? Sim, realmente, essa época de verão, o local ali que acaba se alagando, o Parque dos Eucaliptos, a Avenida 9 de Julho. O que a gente sempre recomenda à população, quando deparar com o fato de alagamento, tentar evitar de passar ou de veículos ou a pé, procurar um local seguro para poder depois fazer a passagem naquela localidade, tá certo? Isso realmente, pela quantidade de água, de chuvas que está caindo em pouco tempo, vai acabar alagando mesmo. Não tem como, é tudo asfalto, tem as bocas de lobo, às vezes não consegue, a drenagem demora um pouco. Então o que a gente pede é a segurança para que a população não atravesse esse local, mas realmente a gente depara com esses fatos que você acabou de citar. E como que é feito todo esse planejamento da Defesa Civil, até mesmo antes do período de chuva? Sim, a Defesa Civil de Jacareí, como de todo o estado de São Paulo, ela tem um monitoramento junto com a Defesa Civil do estado de São Paulo, onde nós participamos de reuniões, que é citado o que vai acontecer na época de verão, como acontece também de fogo em mato. E depois que nós fazemos essas reuniões com o estado de São Paulo, na Casa Militar em São Paulo, nós fazemos aqui juntamente com um grupo que nós temos aqui de secretários, que é o Plano de Prevenção e Defesa Civil, onde nós nos reunimos e passamos o que vai acontecer no verão para que todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Jacareí estejam em apoio à Defesa Civil. E é feito juntamente com funcionários, para que a gente possa, se for precisar usar uma máquina, né, uma reta escavadeira, já tem aquela pessoa ali, independente se for sexta, sábado, domingo, feriado, para que possamos atender o mais rápido possível, dar uma resposta mais rápida possível à população. A gente comentou sobre alguns pontos aqui da cidade. Há algum monitoramento nesses pontos específicos? Sim, não tenha dúvida. A Defesa Civil ela monitora esses locais juntamente com a mobilidade urbana. Uhum. Então, o que nós fazemos junto com a mobilidade urbana? Nessa localidade, para que possa impedir o trânsito nesses locais onde tem um alagamento mais constante e põe em risco até a população. Então, o que nós fazemos? Começou a chover forte, a mobilidade urbana e a Defesa Civil já vai para aquela localidade, vamos fechar essa área aqui e deixar um trânsito só para outra localidade, né, para outra avenida ou outra rua. Isso nós fazemos sim. Então existe também um trabalho integrado com outros órgãos, outras secretarias também? Sim, por isso que nós temos o Plano de Prevenção e Defesa Civil, onde todas as secretarias do município estão juntos para que nós possamos atender, né, o mais rápido possível a população. Às vezes você precisa da Secretaria de Infraestrutura, uma reta escavadeira. Você precisa da assistência social para atender um munícipe que teve sua casa alagada. Você precisa da mobilidade urbana para fechar uma rua. Nós trabalhamos em conjunto. Você precisa da Guarda Civil para que possa dar um apoio para nós. Então, todas essas secretarias estão junto nesse plano de prevenção e defesa civil para poder atender a população e dar uma resposta mais rápida, né? Donizete, também existe um projeto, não sei, com os engenheiros sobre os imóveis, verificação de imóveis. Como que funciona a Defesa Civil junto com quem? Isso, exatamente. A Defesa Civil, ela tem uma comissão de engenheiros, tá certo? Esses engenheiros, eles fazem, além de nos ajudar também nas ocorrências do dia a dia,
eles fazem vistoria em imóveis. Então, a população que precisa fazer uma vistoria em seu imóvel, sem ônus nenhum para a população, ela pode entrar através do telefone 199, se for emergencial, ou entrar no site do Atende Bem. Ela faz a sua inscrição, olha, eu preciso que faça uma vistoria no meu imóvel que tem uma trinca, tem uma rachadura, eu estou vendo que o muro está caindo, está infiltrando água aqui, uma árvore que está em risco atrás da minha casa. É feita esse processo no Atende Bem, chega até a Defesa Civil, o engenheiro vai pegar esse documento, esse relatório, vai até a casa do munícipe, vai fazer um relatório para ele, constar todinho, com fotos, dá mais ou menos ali de 5 a 10 páginas do que está acontecendo na casa dele e o que ele tem que ser feito. E se for o caso, até interdita o imóvel no momento que vai lá, dependendo da gravidade que ele encontrar a situação da casa. É todo um trabalho em conjunto, né? Sim, o trabalho em conjunto, tudo em conjunto. E se nós precisarmos, a gente aciona outras secretarias para que faça a vistoria naquele imóvel também, tá certo? Principalmente a Secretaria de Planejamento, que é onde tem os fiscais de obras. Eu comentei sobre alguns pontos da cidade, tem outros pontos também que costumam ser mais vulneráveis durante todas essas tempestades, período de chuva? Sim, nós temos aqui na nossa cidade, né, Jacareí é uma cidade que tem muitos córregos, tá certo? E é claro, as construções perto dos córregos, construções antigas. E realmente, o que acontece? A calha daquele córrego, dependendo da quantidade de água que cai, se chover 30, 40 milímetros em 30 minutos, a calha daquele córrego não suporta, ela vai extravasar e acaba saindo ali para essas ruas. É o caso da Rua Minas Gerais, tá certo? É onde a gente sempre está fazendo um trabalho ali de monitoramento. Já existe obras futuras naquela localidade para sanar esse problema aí. Então a Minas Gerais com a Santa Cecília nos preocupa muito. Nós temos também na Ramira Cabral, que você acabou de falar, na 9 de julho, tá certo? Nós também temos um problema também na Ademar de Barros, que acaba alagando também. Então, assim, são áreas que a Defesa Civil tem esse conhecimento e é claro que a gente procura fazer um trabalho de prevenção nessa localidade, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura, que é a limpeza dessas bocas de lobo e procurar sempre manter aquele local ali adequado para que quando chover, a drenagem possa ser o mais rápido possível. Por mais que nós saibamos que existe uma dificuldade por você ter ali, né, como é que se diz, a dificuldade daquela água sair rapidamente. E tem aquela situação também, às vezes a população acaba cooperando com alguma coisa que não pode ser jogada ali. Então, isso também atrapalha também a drenagem das águas. Você comentou na Rua Minas Gerais, né? A Rua Minas Gerais também é um problema que vem vindo há de anos também, né? Veio uma chuva muito forte, né? No finalzinho de janeiro, que ali alagou completamente, né? Sim, exatamente. Caiu uma chuva muito forte ali em pouco tempo, acabou alagando. O que a gente procura fazer é tentar fechar a rua para que os veículos não passem, porque se o veículo passar, ele faz uma onda e joga toda aquela água para dentro da casa do munícipe. Então, o que a gente tenta evitar é que aquela água entre para dentro da casa dele, que ela fique só na rua, tá certo? Para que ela possa, depois, com a drenagem, já ir embora. Esse é o nosso trabalho, é tentar evitar que ela entre na casa do munícipe. Foi um fato que até eu fiz agora, a última chuva que teve. Nós fechamos a rua, após a chuva baixar juntamente com a mobilidade urbana, aí nós deixamos o trânsito de veículo. Mas ali realmente tem eu já entrei em contato com os órgãos responsáveis, que tem uma obra ali justamente para tentar sanar esse problema definitivamente, né, para que não tenha mais, né? Perfeito, Donizete. Peço licença, você já voltamos a conversar. E agora a gente fala sobre a Prefeitura de Jacareí, que anunciou um reajuste de 13% no Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, após 8 anos com o valor congelado. Veja os detalhes na reportagem. O início do ano é marcado por novos ciclos e recomeços, mas entre as mudanças e expectativas, uma situação permanece constante: as contas de começo de ano. Entre elas, o pagamento do IPTU. Guilherme Seixas, secretário municipal de Finanças, explica o que é o imposto. O IPTU é um imposto sobre a propriedade territorial urbana, na qual todo imóvel, construído ou não, precisa pagar essa taxa de utilização do espaço urbano para a prefeitura. Ele é cobrado anualmente, né? Então todo imóvel no município de Jacareí presente na área urbana, ele deve pagar anualmente essa taxa de utilização do espaço urbano, esse imposto de utilização do espaço urbano. No dia 29 de dezembro de 2025, o prefeito Celso Florencio decretou o reajuste de um pouco mais de 13% no valor do IPTU para o ano de 2026.
A taxa estava congelada há 8 anos no município. Então, como a população tem se organizado para esse reajuste? Quando o 13º saía em dezembro, eu já pegava o 13º e pagava tudo de uma vez. Pago o IPTU, já pago o Campo Santo, né, que é Campo das Oliveiras, né? Já pago o Campo Santo e já fico sossegado o ano inteiro. Tô pensando, eu acho que eu vou ter que pagar parcelado até receber o 13º. É duro, viu? A gente vai jogando tudo no cartão, né? Só aumento que a gente tem, né? Não tem um alívio de nenhuma parte, então... Na minha visão, a gente se programar. Então, tomar cuidado com as compras, né? E ter uma reserva de emergência para isso daí. É o que eu procuro fazer para pagar tudo à vista quando vem, para não pagar juros, né? Os juros estão muito altos. A gente passou 8 anos sem ter reajuste, né? Então o que teve nesse ano não foi uma majoração, não foi um aumento, foi uma recomposição parcial da inflação acumulada nesses anos. A gente sabe que todos os serviços sofrem reajuste, os servidores têm reajuste, então a prefeitura ela precisa repor o caixa através da inflação somente. Então não é um aumento significativo, é um aumento de 13%, em linha com a evolução salarial do trabalhador brasileiro, de acordo com os últimos índices, e não é uma reposição total da inflação acumulada nesse período, que foi de 70%. Os carnês estarão disponíveis para consulta e pagamento a partir do dia 23 de fevereiro. A taxa pode ser paga à vista com desconto de 10% ou parcelado em até 10 vezes. Em caso de dúvidas, os munícipes podem comparecer aqui no Atende Bem, no Paço Municipal. O próprio canal da Prefeitura já tem a página referente à Secretaria de Finanças, na qual ela pode tirar as dúvidas, ou ela pode vir presencialmente aqui na Praça do Atende Bem, Praça dos Três Poderes 73, para tirar qualquer dúvida. Porém, a Prefeitura vai fazer uma ampla divulgação sobre as possibilidades de pagamento online e desconto a partir do meio de fevereiro. E a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal realiza no dia 23, às 19 horas, audiência pública para a apresentação das metas fiscais referentes ao exercício do último quadrimestre de 2025 aqui em Jacareí. Serão apresentados dados relacionados às receitas, despesas, fontes de arrecadação e áreas de destinação dos recursos. A audiência pública é aberta ao público e será transmitida ao vivo pela TV Câmara Jacareí, além das nossas redes sociais e também do aplicativo. E uma lei sancionada aqui em Jacareí garante a matrícula conjunta de irmãos na rede pública municipal de ensino. A medida busca facilitar a rotina escolar das famílias. Confira. Organizar a rotina escolar dos filhos ficou mais simples. Em Jacareí, uma nova lei assegura a matrícula de irmãos na mesma unidade da rede pública municipal de ensino, sempre que houver vagas e desde que estejam no mesmo ciclo. A proposta é do vereador Paulinho dos Condutores. E muitas mães têm os filhos na casa e às vezes ela vai fazer a matrícula, né, em uma escola pensando que possa ser que tenha vaga para os seus 2 filhos ali. E muitas vezes a escola não, ela faz a matrícula, na hora não dá para saber. E depois, quando ela se depara, um filho está numa escola, outro está na outra, se dificulta muito. Então, assim, a gente é procurado por várias mães e pais acontecendo esses casos. E aí, muitas vezes, a gente tem que entrar em contato com a diretora, com a secretária, né, ter todo um trabalho para conversar. E esse projeto é justamente isso, já para se tornar lei, né, quando for fazer a matrícula, a própria secretaria, ela já saber que, se for em uma casa que tiver 2 filhos, que dê prioridade para ser na mesma escola. A medida já está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA garante acesso gratuito à escola pública a irmãos que frequentam a mesma etapa da educação básica, em unidade próxima da residência da família. A Evelise, que é mãe de 3 crianças autistas, aprovou a mudança. Facilitou muito, porque antes tinha que pegar uma criança em uma escola e outra criança em outra, acabava chegando atrasado, às vezes tinha que sair do carro, porque minha mãe ia junto, aí tinha que ir a pé para buscar o outro na escola, aí um passava mal, aí depois tinha que voltar para pegar os outros, era muito ruim. A avó Débora, que cuida de uma das crianças, disse que a neta está feliz em estudar na mesma escola que os irmãos. E quando eu cheguei para fazer a matrícula, nossa, foi uma alegria. No dia não tinha, no outro dia ela já estava tarde. Ou seja, graças a Deus agora os 3 vão estudar tarde. Se ele tiver crise, ela vai estar lá para ajudar. Se ela tiver crise, eu creio que vai ter professores adequados para cuidar dela, né? Cuidadores, como ela tinha no Tito Máximo.
E ela está feliz também que ela vai mudar de escola, que ela mudou, né? Não começou ainda, mas já mudou. O autor do projeto acredita que a medida pode reduzir a evasão escolar. Imagine você hoje, uma mãe que mora no Paraíso, né? Ela matricula um filho na escola do Paraíso, de repente ela se depara que o outro filho caiu para estudar na escola de Salvador. Ela tem que sair para deixar um filho no Paraíso, depois deslocar para levar outro lá na cidade de Salvador. Isso dificulta muito e hoje nós sabemos, né, que a maioria das mulheres hoje estão trabalhando para fora, a dificuldade que é. Então, se tiver numa mesma escola, ela já se programa para deixar os filhos tudo junto na escola, tanto para levar de manhã também como para buscar. Segundo a lei, quando não houver vagas disponíveis, a Secretaria Municipal de Educação deverá incluir os irmãos em uma lista de espera única, priorizando a matrícula conjunta. Se necessário, deverá oferecer alternativas em escolas próximas. Além dos irmãos, a lei garante o mesmo direito a crianças e adolescentes, sob guarda judicial, tutela ou adoção. E a gente volta com o nosso bate-papo com Donizete Toledo, que é diretor da Defesa Civil aqui de Jacareí. Donizete, a gente comentou um pouquinho sobre todo esse trabalho em conjunto, mas você comentou para mim também que algumas equipes ficam de prontidão, né, nesses momentos que há uma previsão de uma chuva forte, certo? Sim, a Defesa Civil tem uma equipe que fica de prontidão, tá certo? Que é o sobreaviso, fica em suas residências. Então, quando necessário, em caso de emergência de chuvas, ou fogo em mato, ele é acionado para que ele venha até a Defesa Civil. E isso também acontece também com outras secretarias. Tem alguns funcionários que ficam de prontidão, final de semana, feriado, justamente para apoiar a Defesa Civil em uma ocorrência de emergência. Então, nós temos, sim, aliado para que a gente possa atender a população. E a Defesa Civil vem realizando ao longo do todo o ano cursos, treinamentos também. Recentemente fizeram outro treinamento, né? Esse treinamento teve como foco também o controle de hemorragia, situações de chuva intensa e resgate. Como que funciona esses treinamentos? Então, a Defesa Civil fez agora em primeiros socorros, que é muito importante que nós saibamos quando deparar com uma ocorrência dessa, porque você está ali, de repente, numa ocorrência de desastre natural, uma pessoa está com hemorragia, nós saibamos como tomar as primeiras medidas até chegar ao socorro, que é o Corpo de Bombeiro ou então o SAMU. Esse curso foi passado para que nós tenhamos todo esse conhecimento, né? E durante o ano, a Defesa Civil tem vários cursos que ela faz. E esse de primeiro socorro, que foi feito agora dia 30 de janeiro, foi muito importante e foi um grande aprendizado para toda a equipe da Defesa Civil e até revisamos, né, coisas que nós já fizemos, porque tem novas técnicas e os profissionais estão sempre aprimorando e isso é muito importante para nós, caso nós deparamos com a ocorrência e necessite do apoio da Defesa Civil. A gente está preparado ali até a chegada, como eu estou dizendo, dos profissionais, que é o Corpo de Bombeiro e SAMU. Como você falou, esse momento pode ser até decisivo, né, de salvar as vidas. Sim. Antes do Corpo de Bombeiro chegar também. Não tenha dúvida. A gente chega ali, se for preciso, como nós já fizemos, de socorrer aquela pessoa e a primeira coisa que a gente faz é chamar o Corpo de Bombeiro ou o SAMU, que são os profissionais da área, né? E a gente vem recebendo muitos alertas também no celular, né? Às vezes apita o celular, alerta da Defesa Civil. Como que funciona esses alertas? Como que chegam até a gente? Esse alerta é feito pela Defesa Civil do Estado, através do CEMADEM, que manda para a Defesa Civil do Estado e encaminha a todos nós aqui, né, pelo celular. E tem o Severo, que graças a Deus é o que está chegando para nós. E quando chega esse alerta, a gente tem que entender a região toda aqui, de São José dos Campos, Santa Branca, Igaratá. Então pega uma área grande, às vezes a população liga para nós na Defesa Civil através do telefone 99, olha, chegou um alerta aqui, eu estou preocupado, a gente acalma aquela pessoa, que aquele alerta ele pega uma região bem ampla, sim, não é só naquela localidade. É claro que para nós da Defesa Civil, toda vez que chega esse alerta, o nosso trabalho já começa a nos preocupar, opa, será que é aqui que vai cair? Será que vai cair em São José dos Campos? Mas assim, teve dúvida? Ligue o 99 para a Defesa Civil, que todos os nossos agentes são preparados para orientá-los. Nós temos o alerta severo. O alerta severo ele é menos do que o extremo. O extremo já é uma coisa mais perigosa. Mas, graças a Deus, a gente só está recebendo o alerta severo e, graças a Deus, nós não tivemos nenhuma vítima aqui na nossa cidade de Jacareí. Estamos conseguindo trabalhar aí com as chuvas e qualquer dúvida, como eu estou dizendo, 199 da Defesa Civil ou 193 do Corpo de Bombeiro, que também faz o mesmo trabalho que a Defesa Civil. E o que a população também pode fazer para se prevenir nesse caso de risco dessas chuvas intensas mesmo, dessas previsões também? Exatamente. Hoje, né, nós temos aí divulgações em redes, né,
sociais, televisão, então fica fácil de você saber o que vai acontecer. É claro que o importante é você estar no local seguro. Se você está de carro e está vendo que ali está tendo um alagamento, já chegou na metade ali do pneu ali, não tente passar, que você vai acabar ficando. Se você está numa descida, tenta passar com a água ali na canela, você vai ser levada para aquela enxurrada. Então, o que sempre a Defesa Civil fala, o Corpo de Bombeiro fala, é que você mantenha o local seguro. Teve dúvida? Ligue para nós, ligue para o Corpo de Bombeiro. Então, se quiser procurar a nossa sede para bater um papo, ou que a gente faça uma palestra, escola, indústria, estamos à disposição. E as redes sociais estão informando, nós temos o site da Defesa Civil, tem tudo aí que a pessoa queira saber sobre o clima, sobre o tempo, o que vai acontecer, se vai chover forte, se não vai chover. Tá fácil, nós estamos aí para isso. Donizete, onde que fica a sede da Defesa Civil? A sede da Defesa Civil fica na Praça Luiz Sepulo Filho, número 57, Parque Santo Antônio, atrás da UBS do Parque Santo Antônio. Atendemos 24 horas por dia através do telefone 199. Perfeito, Donizete. Peço licença a você, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos a conversar. E no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho dos vereadores e vai conhecer uma vinícola aqui de Jacareí. A gente volta já. Você sabia que Jacareí conta com espaços reservados para pets? O seu animal de estimação pode aproveitar essa área destinada a momentos de lazer e bem-estar. Atenção para a lista de locais: Parque dos Eucaliptos, Centro, Praça Presidente Kennedy, Jardim Flórida, Avenida Claurides de Siqueira, Jardim Santa Maria e Praça Vereador Genésio Rodrigues, Parque dos Sinos. Os cães devem usar coleira no percurso, acompanhados de seus tutores, que serão responsáveis por recolher os dejetos de seus animais. Aproveite o espaço para passar um tempo com seu companheiro de quatro patas. Com certeza ele irá gostar. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na primeira sessão ordinária do ano. O vereador Marcelo Dantas, do Podemos, comentou o projeto de lei de autoria do vereador Paulinho dos Condutores, do mesmo partido, que declarou de utilidade pública a Associação Remar. Confira. Porque vocês fazem um trabalho que a sociedade não quer. A sociedade quer sempre que o ser humano seja o lixo, né? E vocês recuperam vidas. Talvez famílias foram recuperadas daquele lixo que foi jogado no ralo e vocês retiraram do ralo e deram um novo sentido para elas. Eu não conheço, confesso para vocês, mas vai faltar oportunidade, eu vou lá visitar vocês com muito prazer. Mas de antemão já gostaria de dizer, parabéns pelo trabalho. Parabéns porque vocês estão indo aonde a sociedade não vai. Vocês estão salvando pessoas que já estavam desenganadas. E o vereador Gabriel Belém, do PSB, também destacou o mesmo tema. Segundo o parlamentar, é importante ressaltar a qualidade do trabalho prestado pela instituição beneficiada. Confira. O trabalho de associações como o da Remar é muito importante. E a gente sabe que hoje, na realidade que a gente tem, é o principal atendimento a que pessoas dependentes químicas têm acesso. Mas no mundo ideal, o trabalho que a Remar executa deveria ser complementar, deveria ser subsidiário, deveria acessar onde o poder público não consegue por falta de recurso, por falta de braço. Mas hoje a gente tem que
esse serviço que é oferecido aos dependentes químicos é extremamente sucateado aqui no município. Nos últimos 6 meses eu recebi inúmeras, talvez um dos temas que eu mais recebi denúncias sobre o CAPS-AD, o CAPS que atende pessoas em dependência química pelo abuso do álcool ou pelo abuso das drogas. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. A gente volta a conversar com Donizete Toledo, que é diretor da Defesa Civil aqui de Jacareí. Donizete, você comentou um pouquinho com a gente também que nesse período de chuva acontece muita queda de árvore também, né? Como que a Defesa Civil age nesses momentos também? Sim, realmente. Essa época agora, além das quedas de árvore, a preocupação que nós temos é com o deslizamento de terra, principalmente quem mora em região em parte alta, né, é uma preocupação enorme, porque o solo está todo encharcado, está muito molhado, são dias de chuvas, aquele solo ainda não se recuperou e às vezes você está residindo próximo de uma árvore, essa árvore está inclinada, as raízes estão para fora e ela já não tem, ela está frágil, e a probabilidade dela cair é muito grande, então está tendo algumas quedas de árvores e isso nos preocupa. Então, a população pode acionar a Defesa Civil através do 99 para que a gente faça uma vistoria naquela residência onde ela achar que está preocupado com a árvore que está ali. Ou ligar para nós, tá certo? Olha, eu tenho aqui uma árvore aqui, a gente vai até o local e vai orientar o que fazer para que não aconteça. Se Deus livre e guarde acontecer, ela está no local seguro. E nesse período de verão também a gente tem outro problema, né? Que eu falei 2 extremos no começo do programa, chuva intensa e também muito calor. A gente também tem muitas queimadas, né? Esses registros de queimada aconteceram já esse ano? Aconteceram esse ano. Nós já tivemos, se eu não me engano, 4 ou 5 queimadas que nós fomos atender no começo do ano. E isso realmente nos preocupa muito, porque o ano passado foi um ano atípico. Tivemos muitas ocorrências de queimada juntamente com o Corpo de Bombeiro. E a dificuldade que nós temos para conter aquele fogo, porque às vezes você vai numa área rural e é uma área extensa, muito grande, a dificuldade de você chegar, porque a maioria são brigadistas, né? Você tem que fazer com uma mão ali, não consegue chegar com água. E a gente sempre está orientando a população, está conversando sobre aceiro, que não pode colocar fogo, lixo, quando recolher, tem o leve aqui de Jacareí que recebe materiais, né? Tem a coletora que faz o trabalho de limpeza, né, na cidade nossa. Então, a gente sempre está orientando a população a não colocar fogo, mas, infelizmente, alguns acabam fazendo isso e põem em risco a vida, a população de outras pessoas, a poluição, né? É complicado, mas temos que orientar mais a população, divulgar mais o nosso trabalho para que não faça esse tipo de... É crime. Colocar fogo em mato é crime. Chega denúncias desses crimes? Chegam, o pessoal chega, mas às vezes a pessoa tem medo de falar quem colocou, né? Por receio, porque colocaram fogo aqui, nós vamos até lá, quando a gente também tem um corpo de bombeiro que faz esse trabalho, mas o difícil é você pegar a pessoa cometendo aquele crime. Caso a gente depare com a pessoa colocando fogo, claro que nós vamos chamar a nossa Guarda Civil de Jacareí, a Polícia Militar, que conduz aquele cidadão até o órgão policial, porque aquilo dali é crime, não pode ser feito. A maioria desses casos são de crime ou causas ambientais mesmo? Olha, a gente acredita que a maioria seja de crime. Pessoas que realmente colocam, e ambiental deve ser muito pouco, né? Como você falou, é o impacto tanto para o meio ambiente quanto para a própria pessoa, né? A saúde da própria pessoa. Eu estive ano passado ali perto do Jardim Paraíso também, conversei com uma mãe que a filha tem problemas respiratórios e ela já viu gente colocando fogo ali no local, né? E se torna, não é só para a pessoa, é o bairro inteiro, né? Sim, atinge o bairro todo. E ali tem uma rodovia, né? Tem uma SP que passa ali, que é a Nilo Máximo, e pode causar um acidente. Eu não sei se vocês se lembram, anos atrás, na rodovia Carvalho Pinto, colocaram fogo numa região onde houve um acidente muito sério e uma pessoa acabou perdendo a vida. Então, é isso que é a preocupação nossa da Defesa Civil do Corpo de Bombeiro. Além do fogo, a poluição, do crime ambiental, ela coloca em risco motoristas. Então, a Defesa Civil tem que, naquela localidade, às vezes você tem que fechar o trânsito. É um transtorno muito grande para as autoridades. Então, o que a gente sempre pede para não colocar fogo, e se vier colocando, denunciar. Como você falou da denúncia, acaba essa colaboração de toda a comunidade acaba ajudando também a Defesa Civil, porque se for avisado antes, tem como ir até lá, né, verificar a situação. Não tenha dúvida. Se você vê uma pessoa colocando fogo, ligue para nós, o 99.
nós vamos até o local, vamos orientar o cidadão ali, a pessoa que está querendo colocar fogo, que aquilo não pode. Porque às vezes você pega pessoas humildes que trabalham em área rural, ele quer fazer uma plantação, e como aquilo dali já é um costume, ele acaba colocando, né? Então a gente tem que orientá-lo que aquilo ali não pode, porque às vezes ele não consegue mais conter. Com o vento, aquilo acaba se proporcionando e virar um incêndio. De um fogo pequeno vira um incêndio. Então nós também orientamos para que a pessoa não faça aquilo, né? Então a Defesa Civil está aí para isso, juntamente com o Corpo de Bombeiro. A Defesa Civil também tem ações para prevenir esses incêndios? Sim, nós fazemos trabalho em escolas, né? A gente sempre está indo em escola, já fomos em indústria, na rua. Às vezes a gente está com folhetinho, entrega, conversa com o munícipe, como eu tenho isso aqui em mão, isso aqui é de autoproteção de chuva, mas nós temos de fogo em mato, sim. Esse ano que passou agora, nós fizemos vários trabalhos, principalmente em regiões centrais, escola e indústria, né? Para que possamos orientar ali a população a não fazer isso e entrar em contato com a gente. Esse é um manual de autoproteção? Isso aqui é sobre chuvas, desastres naturais, né? É mais agora para a época de chuva que a gente tem aqui. Nós também distribuímos também. Nós fomos agora recentemente numa escola do estado, conversamos com alunos, com adolescentes, entregamos a eles esse material, porque eles olhando, mostrando para os pais, né? Eu lendo aqui vai ter toda a explicação sobre os desastres naturais, o que fazer, o que não fazer, principalmente em época de chuvas. Perfeito. Peço licença a você novamente, já voltamos a conversar. E a segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A4 foi concluída na manhã de ontem com derrota do Jacareí Futebol Clube em casa. A partida foi iniciada no sábado e finalizada apenas no dia seguinte por causa da chuva. A equipe foi superada pela Inter de Bebedouro por 3-0 no Estádio Municipal do Cambuzano. O Jacareí segue sem pontuar após 2 rodadas e ocupa a 16ª e última colocação, ao lado do Nacional. A equipe volta a campo na próxima quarta-feira pela 3ª rodada e enfrenta o Jabaquara às 15 horas da tarde no Estádio Espanha, lá em Santos. E seja por tradição ou hábito, o vinho é uma bebida apreciada por grande parte da população. Foi dessa paixão que nasceu a vinícola criada por 3 amigos aqui de Jacareí. Um hobby que vai além da produção de vinhos artesanais. Saiba mais detalhes na reportagem. Localizada em Jacareí, uma vinícola artesanal surgiu através de uma paixão em comum, o vinho. Tudo começou despretensioso e hoje, junto com os amigos, o que já foi só um hobby, representa nos rótulos o amor pela cidade. E aqui, onde nós estamos agora, que pode ser considerado uma vinícola artesanal, mas é uma vinícola, né? Que a gente produz o vinho aqui, recebe as pessoas aqui. Eu acho que aqui deve ter aí já uns 4, 5 anos que a coisa está bem solidificada, né? É o que a gente faz para beber mesmo, né? E outra coisa, a gente nunca faz vinho sem beber vinho. Para fazer vinho tem que ter vinho, né? A gente faz e bebendo, né? Então esse espaço ele aproximou mais a gente desde que a gente se conheceu, desde que a gente veio para cá. Os 3 sempre teve o vinho como uma bebida nobre, né? A história do vinho remete a Cristo, antes de Cristo, né? E não é uma bebida assim igual uma cerveja, é mais elaborada. Nós demoramos no mínimo 10 meses para ter um vinho pronto. Então, esse capricho todo e o ritual de tomar um vinho bom feito por nós é que nos motivou. Por trás de cada garrafa existem várias etapas, começando com o esmagamento da uva, que segue para o tanque, onde ocorre a primeira fermentação. Depois disso, passou um determinado tempo, chegou na densidade ideal, ele vai para um tanque fechado, quando começa a segunda fermentação, né? Que é aquele processo que vai demorar todo esse tempo para transformar aquele açúcar que estava na uva em álcool. Tá? Esse é o processo. E esse processo, ele demora em torno de 7, 8, 9 meses, tá? Até que ele ficar pronto. E nesse meio tempo, a gente vai fazendo a transfega. O que é? A cada 40 dias, a gente pega de um tanque e passa para outro. Porque o nosso vinho ele não é filtrado, né? Ele é decantado, então ele vai limpando com a decantação. A sujeira vai ficando no fundo, a gente tira a parte limpa de cima e transfere para um outro tanque e assim por diante. Benê também comenta sobre a escolha dos nomes dos vinhos, todos inspirados em Jacareí.
mencionando figuras e espaços históricos da cidade. Quisemos homenagear a cidade de Jacareí. Nós temos 2 rótulos. Um é o Antônio Afonso, né, o que é um vinho que a gente quer homenagear o fundador da cidade, né? E temos também o Jacaraí, que é um vinho branco, né, muito frutado, um vinho leve, um vinho para você tomar gelado, é uma delícia, né? Que batizamos de Jacaraí, que é um dos nomes indígenas, veio do indígena, né? O Rio de Jacaré. Hoje, o desejo é inserir a vinícola na rota de turismo da cidade. A iniciativa, em parceria com o Conselho Municipal de Turismo, busca promover experiências enogastronômicas na região. Eliene, administradora do espaço e representante da Ciesp no Conselho, fala sobre a vontade de transformar esse sonho em realidade. Essa é agora a nossa função, trabalhar com a parte. Nós vamos ter uma reunião em fevereiro com com o setor da agricultura também, para poder verificar vários pontos rurais, roteiros rurais, e, se possível, a gente incluir a vinícola como um dos passeios rurais aí da cidade. No fim, o sentimento que prevalece é o de orgulho e realização. Receber amigos, compartilhar histórias e brindar com bom vinho é o que dá sentido a tudo. A gente se sente orgulhoso de ter chegado aqui. A mesma coisa que um nono, sabe o que é nono? O nono é avô de italiano. Senta um neto e conta história. E cada turma que vem aqui, a gente tem um monte de história para contar. Realização nossa. E a gente volta com o nosso bate-papo com o Donizete Toledo, que é diretor da Defesa Civil aqui de Jacareí. Donizete, a gente está indo para o finalzinho do nosso bate-papo também, mas uma coisa interessante que a gente estava comentando aqui é sobre o proviômetro, né? Queria que você comentasse para quem está nos assistindo o que é. Tá certo. O proviômetro, a gente tem esse proviômetro nas regiões aqui de Jacareí, norte, sul, leste e oeste. É um material, tá certo, que colhe água e ele é provido de qualquer tipo de sujeira. Então, digamos assim, eu tenho lá no bairro de Igarapés um proviômetro instalado dentro de uma área pública lá. Aí choveu hoje, amanhã nós vamos lá, o agente vai lá, a Defesa Civil, colhe-se essa água, ele põe numa proveta e verifica a quantidade de chuva que caiu ali. Digamos que lá choveu 60 milímetros. O que é 60 milímetros? Em 1 metro quadrado choveu 60 litros de água. Então choveu muito naquela região. É uma região que nos preocupa. E nós temos isso nas regiões sul, norte, leste, oeste. São proviômetros instalados em áreas públicas, que a Defesa Civil vai lá e colhe, né, esse material para que a gente possa ter uma ideia de quanto choveu na nossa região. A gente encaminha isso aí para a Defesa Civil do Estado, onde tem a Meteorologia Central, que vai fazer um estudo de Jacareí. Opa, Jacareí tem alerta, choveu muito em Jacareí. Então ele já começa a fazer um estudo de Jacareí. Por mais que eles tenham também aqui numa escola estadual aqui, Pompílio Mercadante, um proviômetro eletrônico, saibam também da quantidade. Mas nós temos esse material nessas regiões que eu acabei de citar, que são, né, norte, sul, leste e oeste da cidade de Jacareí, justamente para que nós saibamos como que está o nosso solo na nossa cidade, onde nós damos mais prioridade. Opa, vamos dar prioridade para a região X, porque choveu naquela área, pode ali acontecer um deslizamento. Porque o que mais nos preocupa é o deslizamento de terra, a queda de um imóvel, de um poste, de uma árvore. Isso nos preocupa muito, porque os deslizamentos, nós já vimos grandes tragédias e a maioria foi com deslizamento de terra. O foco sempre é a segurança da população, com certeza. Não tenha dúvida, a Defesa Civil, por isso que eu falei sobre essas vistorias de imóveis que nós temos. O ano passado nós chegamos a quase 400 vistorias de imóveis em Jacareí. Nós estamos aí para atender a população, pode entrar em contato com nós, a gente vai com a equipe lá, vai fazer esse trabalho, porque a segurança em primeiro lugar, a vida da pessoa em primeiro lugar, e a Defesa Civil está isso. A Defesa Civil, o trabalho dela é um trabalho de prevenção. Então é isso por isso que existe a Defesa Civil no Estado, no país, né? O Estado de São Paulo, acho que todas as cidades do Estado de São Paulo têm Defesa Civil. A vistoria de imóveis, para acontecer, é só acionar a Defesa Civil, ligar para a Defesa Civil e até a sede, talvez? Pode ligar, 199, pode ir até a sede e pode através do site do Atendimento. O que a gente pede é que quando você solicitar, se você estiver ligando para nós, seja emergencial. Porque às vezes a pessoa, eu estou preocupado com isso daqui, ele pode fazer pelo Atendimento. Se for emergencial, olha, caiu um muro aqui agora, igual
Esses dias atrás nós tivemos uma chuva onde uma casa teve um problema de deslizou terra dentro da casa. Não teve vítima, a terra acabou entrando dentro da casa, nós fomos lá, tiramos a família de lá e foi emergencial. A pessoa ligou, olha, caiu uma quantidade de terra na minha cozinha. Nós fomos lá na hora. Fomos lá, levamos engenheiro, já interditou a casa, já fizemos todo o trabalho de defesa civil. Então, emergencial, ligue para nós. Se não for emergencial, pode através do Atende Bem. E se quiser fazer uma visita à defesa civil, eu acabei de citar, estamos à disposição 24 horas para atender a população de Jacareí. Donizete, você pode reforçar então para a gente os números, os canais de atendimento e também aonde fica a sede? Sim, reforçando. Defesa Civil, telefone 199, sede Praça Luiz Sepúlveda Filho, número 57, Parque Santo Antônio, atrás da UBS do Parque Santo Antônio. Temos também o telefone 3952-4006, que cai direto na parte administrativa, onde a gente pode orientar o munícipe também. Teve dúvida? Tem o 93 também do Corpo de Bombeiro. Então, esse é o telefone que nós temos aí para poder atender a população. Perfeito, Donizete. E a gente ainda tem um mês aí com bastante chuva, né? O carnaval provavelmente vai chover bastante. Sim, segundo a meteorologia, até março são chuvas. É claro que vai ter dias como ontem, graças a Deus, não choveu. A gente espera que as chuvas que venham sejam mais fracas, né? Mas, assim, é só a meteorologia que vai poder dizer se vai chover no carnaval ou não. E nós estamos aí para poder atender a população caso precise do nosso trabalho. Perfeito, Donizete. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço. A gente sempre tem um dilema que a Defesa Civil somos todos nós. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais.